Abra aí a sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Quero compartilhar essa palavra de Deus com você. Marcos, capítulo 14. As nossas crianças têm o culto delas, é bênção para elas, não é? E nós temos esse momento também que é todo nosso. Marcos, capítulo 14. Eu quero ler do verso 27 ao 42, nós vamos ler alguns versículos nesse texto, alguns versos nesse texto, porque nessa noite eu quero pensar com você um pouco sobre o que aconteceu na vida de um homem chamado Pedro, porque esse texto mostra como é que uma pessoa consegue complicar a sua vida. E eu quero falar sobre isso hoje, complicando a vida. Mas evidentemente que quando eu venho pregar sobre complicar a vida, é para te ensinar a desembaraçar ela. É uma contradição, mas se você entender o que a palavra de Deus está dizendo, a sua vida desata. Pedro complicou muito a vida dele num determinado momento, por causa de algumas coisas que ele deixou de observar. E se você e eu queremos uma vida descomplicada, desembaraçada, nós temos que aprender com quem complicou a sua vida num determinado momento, para que a gente não entre nesse caminho nem nessa rota. Então preste atenção, Marcos 14, 27 ao 42, vamos caminhar aí nesse capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se fosse possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nem 1 hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela 3ª vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Verso 46 e 47. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Verso 66 agora, do mesmo capítulo. Estando Pedro embaixo do pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se aquentava, fixou-o e disse: tu também estava com Jesus o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: não o conheço.
nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo, tornou a dizer aos circunstantes: este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles, porque tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar, a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Amém. Nós vamos orar ainda sentados. Feche seus olhos. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, por esse tempo tão especial, quando o Senhor nos dá a oportunidade de estar aqui na tua casa para ouvirmos a ministração da tua palavra. E nós te pedimos, Espírito Santo, que nessa noite o Senhor mais uma vez possa abrir o nosso coração, possa abrir, ó Deus, o nosso entendimento, para que possamos receber a palavra do Senhor de maneira, ó Deus, transformadora em nossa vida. Nós queremos repreender, ó Deus, todo bloqueio e toda a ação do maligno que tenta impedir essa palavra de chegar aos nossos corações. Nós repreendemos essa ação do mal em nome de Jesus e oramos crendo que esta palavra despertará o nosso coração. É no nome de teu filho que oramos. Amém. Complicando a vida. Irmãos, tem muita gente complicada na vida, não tem? A gente encontra de vez em quando cada pessoa que a gente olha para a situação, quando ela nos procura pedindo aconselhamento, a gente olha para a situação e pensa assim: como é que isso vai se desenrolar? Os antigos costumavam dizer que quando a coisa estava muito complicada, eles diziam assim: está parecendo barbante no bolso, porque vai ficando enrolado, e o negócio fica cada vez mais desafiador para você desatar esse nó. Esse texto que nós acabamos de ler nos diz que Pedro, esse homem extraordinário da palavra de Deus, é um homem brilhante, mas é um homem também com contradições enormes, porque a Bíblia nos revela que o primeiro contato que ele teve com Jesus acontece no mar da Galileia, quando ele vai chegando de um momento de trabalho. Ele havia passado a noite inteira pescando e não pegou nada, e quando ele empresta o barco dele para Jesus se assentar ali e pregar para as pessoas que estão na beira do mar, após o término daquela palavra, Jesus vira para Pedro e fala assim: olha, joga a rede no mar aí e vai pescar de novo. E Pedro falou assim: de jeito nenhum, eu não vou pescar de novo não, eu pesquei a noite inteira, não peguei nada, como é que o Senhor me manda agora? Estou cansado, pregado, foi uma noite difícil, complicada, como é que o Senhor manda eu pescar de novo? Não vou pescar de novo não, nós não pegamos nada a noite inteira. E outra coisa, eu conheço esse mar, e o mar não está para peixe. Mas ao falar isso, ao mesmo tempo em que Pedro fala isso, imediatamente, poucos segundos depois, você vê Pedro repensando a situação e dizendo para Jesus o seguinte: olha, Senhor, sobre a tua palavra lançarei as redes. Ele é capaz de dizer que não vai fazer, e 30 segundos depois ele pensa melhor e diz: não, eu vou fazer, já que o Senhor mandou, eu vou fazer, eu vou arriscar de novo. Pedro é essa pessoa que oscila entre a incredulidade e a fé. Pedro, ele é um ser humano contraditório, semelhante a mim e a você, e hoje eu quero examinar um pouquinho aqui a vida deste homem, para que nós possamos aprender a não complicar a nossa história, para que nós não possamos ficar com a nossa vida complicada, como ficou complicada a vida de Pedro num determinado momento, porque ele não observou algumas coisas. E o que é que levou a vida de Pedro a ficar complicada? Quais foram os degraus que levaram a vida de Pedro a ficar toda embaraçada? Porque eu tenho descoberto ao ler a Bíblia, irmãos, que muitos de nós, crentes em Cristo, e veja, Pedro é um discípulo, Pedro é um cara extraordinário, Pedro é um homem notável, mas num determinado momento da vida dele, a sua história ficou toda embaraçada, complicada, a sua vida deu um nó.
Mas por quê? Porque ele não observou algumas coisas, e nós temos encontrado um monte de crentes, discípulos de Jesus, com a vida toda embaraçada, toda bagunçada, toda em desordem, porque apesar de ser discípulo de Jesus, estão fazendo igualzinho Pedro fez num determinado momento, não observando princípios, não observando valores da palavra de Deus. E quando você e eu quebramos valores, desrespeitamos princípios da palavra de Deus, nós complicamos a nossa vida. Mas o que foi que complicou a vida de Pedro e pode complicar a sua e a minha? Preste atenção no que a Bíblia diz aqui. Em primeiro lugar, o que complicou a vida de Pedro foi ter uma confiança exagerada em si mesmo. Veja o que diz o verso 31. Aí diz o seguinte: Pedro diz a Jesus: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Pedro diz aqui, esse texto, se achava forte, ele se achava acima da possibilidade de fracassar. Ele olhou para a situação, quando ele ouviu Jesus falando das possibilidades que haveriam de surgir diante dele, de dificuldade, ele disse: de maneira nenhuma eu vou fracassar. Pedro confiava muito em si mesmo, no seu potencial, na sua força. E meus amados, não há nada mais perigoso, não há uma cilada maior para mim e para a sua vida, não há nada que te leve para mais perto do precipício do que você confiar exageradamente em si. Todos nós temos que ter uma dose de autoconfiança. Todos nós precisamos ter uma dose de amor próprio. Mas quando a gente começa a exagerar na autoconfiança, nós estamos na beirada do precipício. Nós estamos na beirada do fracasso. Como eu sei? Porque o apóstolo Paulo, ao escrever lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, verso 10, ele diz assim: porque quando sou fraco, então é que sou forte. Porque ao considerar-se fraco, você depende de Deus, você confia em Deus, você descansa somente na misericórdia e na graça de Deus. O que complicou a vida de Pedro foi que a sua autoconfiança era extremamente elevada, ele confiava demais em si mesmo. Você complica a sua vida quando você começa a confiar demais em você mesmo. Então, tem gente que se acha acima de algumas situações, e aí, por confiar demais em si mesmo, elas se comprometem e comprometem toda a sua história e a sua vida. Cuidado, fuja da aparência do mal. A Bíblia diz que quando o mal aparece para nós, nós não temos que enfrentar o mal de peito aberto. A Bíblia diz: fuja da aparência do mal. E o mal aparece com muita frequência para muitos crentes, e eles complicam a sua vida, sabe por quê? Porque muitos de nós estamos aí exageradamente confiando na gente mesmo. E em vez de fugir da aparência do mal, a pessoa: não, eu vou ficar aqui e tal. Você tem que fugir. Tem cara do mal? Foge. Lá no ambiente de trabalho, você está trabalhando, você é casado, aquela mulher solteira ou casada começa a fazer muita graça para o seu lado, foge, cara, foge, sai fora. Não dá muita conversa para ela no ambiente de trabalho, não. Ela está com crise no casamento, ela botou o olho no você, já está achando que você é melhor do que o marido dela, e daqui a pouco ela está passando a conversa de você, como dizem aí fora, ela está passando o cerol na sua vida. Sai fora. Para que você? Não, eu sou homem crente, nesse negócio me balança. Foge da aparência do mal. Eu nunca vou me esquecer de um dia em que eu estava na igreja, onde eu pastorei, em João Molevade. Acabou o culto, eu estava cansado, sentei no primeiro banco, cansado, que pregar cansa, emocionalmente, espiritualmente, desgasta. E sentou uma mulher muito bonita do meu lado, minha ovelha, com uma grande crise no casamento, uma crise muito grande no casamento. E aí,
Ela sentada do meu lado, enquanto todo mundo conversava, e eu cansado, já tinha cumprimentado as pessoas. Ela disse assim: pastor, eu estava vendo o senhor pregar ali no altar, prestei atenção na sua palavra, edificou muito meu coração, mas enquanto o senhor pregava, eu pensei o seguinte: por que o senhor não é o meu marido? Meu amigo, mulher bonita, casamento em crise, minha mulher nem tinha notícia do assunto. Foge da aparência do mal. A partir daquele dia passei a tomar um cuidado dobrado com aquela pessoa. Ela não é maldosa, ela nunca me cantou, ela apenas desabafou, mas aquilo era uma fragilidade. Se você não tomar cuidado, você complica a sua vida. Esse negócio no ambiente de trabalho em que homem casado fica pegando demais em mulher, mulher casada pegando demais em homem, foge da aparência do mal, isso complica a sua vida. Não vem dizer que não, eu sou forte, eu confio em mim mesmo, eu tenho segurança. Você pode ser crente em Cristo, mas faça como José do Egito. A mulher partiu para cima dele e ele partiu para a rua fora. Fuja da aparência do mal, não é só do mal, não, é da aparência. Tem cara de mal, rapa fora. Faça como aquele desenho animado do Papaléguas. Bip, bip. Ô Celeste, eu acho que o Papaléguas, a senhora viu, acho que eu vi, mas tem uma galera nova, acho que não viu não, né? Estou meio desatualizado, eu tenho que achar alguém aí. O The Flash, então The Flash todo mundo conhece. Não complique a sua vida. Não se considere muito forte. Uma dose de autoconfiança todos nós temos que ter, mas cuidado, não exagere. Não exagere. Pedro complicou a sua vida porque ele disse: eu jamais. Mas o eu jamais foi o primeiro. Eu jamais foi o primeiro a meter o pé na jaca. Em segundo lugar, o que complicou a vida de Pedro foi considerar-se melhor do que os outros. Olha o que diz o verso 29, preste atenção no que ele diz assim: disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. O que Pedro está dizendo para Jesus é o seguinte, querido: Senhor, os teus discípulos não são confiáveis, os teus discípulos não são assim tão fortes. O Senhor, os teus discípulos são pessoas assim duvidosas. Eu creio que quando chegar a hora da pressão, Jesus, eu creio que quando chegar o momento de tomar uma posição diante da crise, quando chegar a situação de perseguição, de perigo, de ameaça, de açoite, de prisão, de morte, quando chegar esse momento, eu creio, Jesus, que todos vão desistir. Mas Jesus, o Senhor pode ter certeza de uma coisa: o Senhor tem em mim um braço forte. O Senhor tem em mim alguém que jamais vai deixar a luta. O Senhor tem em mim alguém que jamais vai correr do perigo. O Senhor tem em mim alguém digno de confiança. Nos outros, Senhor, eu não posso apostar muito não. Os outros eu acho que eles podem até fracassar, mas eu jamais. Ele se achava melhor do que os outros. Provérbios 16, 18 diz assim: que a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. É o que declara. Quando você olha para dentro de si mesmo e você acha que é melhor do que os outros, mais santo do que os outros, mais piedoso do que os outros, mais correto do que os outros, quando você olha para dentro de si mesmo e você começa a olhar para os outros de cima para baixo, você está em grande perigo. O apóstolo Tiago, lá no capítulo 4, no verso 6, ele diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes.
A vida de muita gente tem ficado complicada porque elas se acham melhor do que os outros. Querido e querida, nós não somos melhor do que ninguém. Nós somos pó da terra. Os nossos dias, diz a palavra de Deus, voam e passam como a sombra do dia. Pedro complica a sua vida quando ele começa a olhar para si, a olhar de cima para baixo para os outros e achar que ele é melhor. E quando ele faz isso, ele se complica todinho na sua relação com Deus e na sua relação com o próximo. A pior coisa que pode acontecer com a gente, irmãos, é começarmos a conviver com gente no ambiente de trabalho, com gente no ambiente de escola, com pessoas até dentro da igreja, que olham para a gente de cima para baixo. Sabe, aquela gente, aquela pessoa que é extremamente orgulhosa, tudo dela é melhor do que o seu, tudo que ela faz é melhor do que o que você faz. Sabe, aquela pessoa que não tem uma dose de humildade, aquela pessoa que não tem uma compreensão da sua própria fragilidade, que todos nós temos virtudes, mas também temos todos nós fraquezas que precisam de ser cuidadas e trabalhadas para que a nossa vida não se complique. A vida de Pedro ficou complicada, diz aqui a palavra de Deus, porque ele se considerava melhor do que os outros. Você não é melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que ninguém, todos nós precisamos da graça de Deus, da misericórdia de Cristo, porque nós somos pó da terra. Então não complique a sua vida, achando que você vale mais do que os outros. Todos nós temos um valor enorme aos olhos de Deus, todos nós. Cuidado com o que você pensa de si mesmo. Em terceiro lugar, a vida de Pedro ficou complicada num determinado momento, diz a palavra de Deus, porque ele foi incapaz de vigiar e orar com persistência. Veja o que diz o verso 37. Diz aí, olha, voltando-se, achou-os dormindo. E Jesus disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nem uma hora? A Bíblia diz que Pedro caiu porque ele não teve a capacidade de vigiar e orar com persistência na sua vida. Quando isso aconteceu, a Bíblia diz que eles estavam no Getsemane, e ali no Getsemane estava acontecendo a maior batalha que já foi travada na história do mundo debaixo do céu. Jesus estava se preparando para aquele momento em que ele seria preso, depois levado à crucificação. Havia uma batalha enorme espiritual sendo travada ali. O que estava em jogo era o destino da humanidade, era a minha, a sua vida. E esse foi o único momento em toda a história de Jesus, que você pode ler o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Foi a única vez nos Evangelhos em que Jesus pede solidariedade aos seus discípulos. Ele diz assim: ficai aqui e orai comigo, eu estou angustiado. Foi a única vez que ele pediu solidariedade. E sabe o que aconteceu quando ele pediu solidariedade aos seus discípulos? Eles dormiram. Mas a Bíblia diz que Pedro e seus companheiros não conseguiram vigiar e orar com persistência, nem diante do pedido de Cristo. E Jesus os repreende quando ele volta, depois de um tempo de oração. Os três ficam ali, Jesus se adianta 5 passos e ora. Quando ele volta, ele encontra a turma dormindo, e aí Jesus diz aí: se nem uma hora vocês puderam orar e vigiar comigo. Querido, preste atenção, a gente complica a nossa vida, e aqui tem muita gente complicando a sua vida, porque não consegue vigiar e orar. São as duas coisas, não é uma só não. Tem muita gente que complica a sua vida porque não vigia e não ora. Quando você não consegue orar,
quando a sua vida devocional, ela entra em falência, quando a sua comunhão com Deus está acabando, quando no meio da luta você não consegue ter o seu tempo de intimidade com Deus, você está em grande perigo, porque se você não estiver na presença do Senhor, vigiando e orando com persistência, dependendo de Deus, buscando a face do Senhor, você pode ser tragado pelas circunstâncias adversas, você pode, diz a palavra de Deus, ser engolido e destruído por essas situações que conspiram contra a sua vida. A palavra de Deus diz que Pedro teve a sua vida complicada, embaraçada, porque ele não conseguiu vigiar e nem orar com persistência. Agora preste atenção, porque isso diz respeito à sua vida e à minha vida. Quantas tentações apanham os filhos de Deus hoje, porque nós não vigiamos e nem oramos com persistência. Quantos perigos batem à minha porta e à sua porta, porque não existe vigilância e nem oração perseverante na sua vida, na sua casa, na nossa vida e na nossa casa. Quantas quedas, quantos fracassos, quantas vergonhas, quanto vexame, quantas lágrimas, quanto sofrimento, quanta dor na família, quantos casamentos destroçados, arruinados, bagunçados, quantos jovens com a sua reputação manchada porque não vigiaram, não vigiam e nem oram com perseverança e persistência na sua caminhada, porque, querido, na hora mais intensa da tua luta, não adianta você se achar forte, se não houver oração, vigilância, persistência, nós tombamos no campo de batalha. E quantas pessoas crentes em Cristo estão hoje tendo a vida toda complicada, porque elas não conseguem vigiar e orar. O que complicou a vida de Pedro, diz aqui a palavra de Deus, o que complica a minha e a sua vida, é quando nós não somos capazes de vigiar e nem orar com perseverança. Apesar de isso ser uma coisa muito simples, tranquila, tem sido um dos maiores impedimentos de vitória na sua e na minha vida, quando a gente não vigia e não ora com persistência. A gente tem tempo para tanta coisa, é ou não é? Você tem tempo para trabalhar, aliás, você tem que trabalhar 8 horas por dia, tem gente que trabalha 12 e folga 24, 36, não é? A tal da folga francesa, aqui não tem folga francesa, né? Tem só lá na Belgo Mineira, em João Molevade, onde eu pastorei 11 anos. O cara trabalhava 12 horas, folgava 36. Hein? Aqui no hospital tem? Ah, então tá. Mas preste atenção. Quanta gente fracassa porque não vigia e não ora. A sua vitória depende da sua vigilância e da sua oração persistente. Jesus disse algo extraordinário em outro momento que ele pregava a palavra de Deus. Ele disse aos seus ouvintes o seguinte: na perseverança ganhareis as vossas almas. Sabe, as pessoas que vão entrar no céu e na vida eterna são aquelas pessoas que são perseverantes, que não desistem, que não tombam pelo caminho. É por isso que lá em Hebreus, no capítulo 12, quando ele escreve sobre isso, do verso 1 ao 3, ele diz assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Perseverança, irmãos, persistência, vigilância, oração, é o que garante o sucesso do seu casamento, é o que protege a sua vida, é o que estrutura a sua alma. Sabe, a saúde da sua alma, das suas emoções, ela depende desse tempo que você passa com Deus. Quanta gente adoecida no nosso meio, emocionalmente. Sabe por quê? Porque não passa tempo de intimidade com Deus. Eu tenho aconselhado muitas pessoas e tenho dito a elas:
que a gente precisa ser honesto com Deus. A gente tem que falar para Deus: Deus, eu não creio em nada disso que está aqui. Eu falei para alguém esses dias, né? Fala para Deus: Deus, eu não creio em nada disso. Eu não creio nisso, não creio naquilo. Fala com Deus. Ora, fala com Deus. Não creio na sua palavra nisso daqui. Se expõe. Converse com Ele em oração e permita que o Espírito Santo trabalhe a sua vida, porque se você não falar, se você não se expor, se você não tiver um momento de vigilância, de oração perseverante diante de Deus, a sua vida não encontra direção segura. Eu quero terminar esse ponto dizendo para você aquilo que o Salmo 19 fala. Ele diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura o quê? A nossa alma. Quem passa mais tempo com a palavra de Deus, irmã Celeste? Só está muito bonita, hein? Quem passa mais tempo com a palavra de Deus, Celeste, tem uma alma mais sadia. Interessante que a ciência provou isso. A National Geographic, uma revista importante, científica, mundialmente famosa, publicou uma matéria só sobre o poder da oração. Eles não são crentes. E os médicos chegaram à conclusão de que as pessoas que oram, elas têm uma saúde mental e emocional melhor. A ciência secular. Então, diga para quem está do seu lado: vigie e ore mais. Vigie e ora mais. Porque não basta só vigiar e não orar, e nem orar sem vigilância. Em quarto lugar, Pedro complicou a sua vida por causa do descontrole emocional. Você conhece esse indivíduo emocionalmente descontrolado e que costuma bagunçar a área em que ele vive? É o Pedro. Quer ver? Verso 47, diz aí: nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Olha, irmãos, eu não sei bem como é que Jesus lidava com isso, mas ele tinha um discípulo, o cara se considerava crente e andava armado. Imagina eu, seu pastor, chegando aqui no altar, vamos usar a linguagem dos antigos, com um revólver do lado. Irmãos, Deus é amor, mas está aqui ó, o trabuco do meu lado, você está vendo ele, Deus é amor. Pedro, irmãos, espada era o que havia de mais moderno na época, era a espada e a flecha. E espada não é uma faquinha, a espada era grande. Jesus nunca mandou Pedro largar aquela espada, até aqui. Veja bem, ele estava armado. Veja bem, agora preste atenção. Eu levei um susto quando eu estava em Israel uma vez, porque a gente não está acostumado com isso, Celeste e irmãos. Eu fui para um culto, um momento de culto, no Muro das Lamentações, um momento de oração. Toda vez que eu vou a Israel e eu estou em Jerusalém, eu passo pelo menos 1 hora com a minha cara enfiada naquele muro orando. É um lugar de oração 24 horas ininterrupta. Mas eu confesso que eu não estou muito acostumado com esse negócio de arma. E aí, quando estava naquele momento de culto, e eu estava saindo daquela hora de oração, eu vi vários judeus ortodoxos celebrando o culto deles ali no muro, dançando e pulando. Eles dançam muito em círculo. E chegou uns 3 ou 4, tudo com aquelas armas automáticas, metralhadoras, e no culto, e pulava com aquela arma do lado, aquele balançando. Eu falei, meu Deus, está um disparo aqui acidental. Para eles é tudo natural, que é um monte de arma. Eu falei,
meu pai do céu, que negócio complicado. Aí eu estava voltando um dia, depois de orar no Muro das Lamentações, eu estava voltando pelo hotel, eu peguei então a porta, aquela porta que a gente passa de Damasco, a porta de Damasco, passando pela porta de Damasco, eu levei outro susto enorme, porque havia uma sinagoga ali, eu não tinha reparado, e o povo estava dançando, eles desceram lá de cima da sinagoga, dançando, que é um monte de homem, e de repente fechou um monte de soldados israelenses, com metralhadora para todo lado. Eu falei assim, estou lascado, vai dar tiro para todo lado aqui, vai dar um problema, porque ali naquela passagem da porta de Damasco, todo o ambiente é muçulmano. Então quando eles foram orando lá no meio da porta de Damasco, na rua que dá acesso à porta, eles foram protegidos com arma. Eu falei, meu pai, estou perdido, se isso der tiro aqui vai sobrar para mim. Preste atenção, o que complicou Pedro foi o descontrole emocional. Quando a pessoa deixa de vigiar e de orar, ela pode até tentar agir quando o problema se apresentar, mas ela vai agir sem discernimento e vai agir mal, porque ele não estava tendo percepção daquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Por que eu sei que Pedro foi descontrolado emocionalmente naquele momento? Porque o apóstolo João, no capítulo 18, no verso 10, ele escreve sobre essa passagem, e ele diz que quem estava armado era Pedro, e quem cortou a orelha daquele homem, o Malco, foi Pedro. Pedro, por causa do descontrole emocional, ou seja, ele não vigiou, ele não orou quando precisava, então as suas emoções estavam bagunçadas, ele tinha um descontrole emocional ali, porque não vigiou, então ele puxou da espada quando Jesus estava para ser preso, e ele avançou contra a multidão. Irmãos, Pedro não puxou da espada e olha, me dá a orelhinha aqui. Pedro avançou e foi para cima do povo com aquilo, ele queria matar alguém. E ele arrancou fora a orelha do Malco. Se Jesus não grita com ele, abaixa esse troço. Ele tinha matado um irmão. Não olha para a Bíblia com romance não, ele tinha matado alguém. O homem era temperamental, o homem estava emocionalmente descontrolado. Mas por que ele não tinha controle? Por que ele estava descontrolado? Porque ele não orou quando devia ter orado, porque ele não vigiou quando deveria ter vigiado, porque ele não foi persistente quando Jesus ordenou que a gente fosse persistente, porque Pedro não vigiou e nem orou. A Bíblia diz que ele reagiu mal, ele perdeu o controle emocional, ele perdeu o equilíbrio, não teve domínio próprio, ele não entendeu a natureza da batalha que estava acontecendo naquele local. Meus amados, todas as vezes que você e eu perdemos o controle emocional, nós não estamos discernindo o momento que nós estamos vivendo. O descontrole emocional, a agressividade. Quem perde o controle emocional vai ter a sua vida complicada, vai cair no fracasso, porque essa é a consequência do descontrole emocional. E todos nós já experimentamos isso, irmãos. Não tem uma pessoa nesse ambiente que já não perdeu o controle das suas emoções e não se arrependeu profundamente por causa disso. Já disse o que não deveria ter dito, e diante daquilo que você disse, você tem que agora pedir perdão. É complicado às vezes a gente voltar atrás e pedir perdão, porque a gente ofendeu, porque a gente disse o que não deveria ter dito. Pedro, ele complicou a sua vida quando ele perdeu o controle emocional. E por último, para a gente terminar, em quinto lugar, a Bíblia diz que Pedro embaraça a sua vida quando ele se assenta na roda dos escarnecedores. O verso de número 54 diz o seguinte: Pedro seguira-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. A Bíblia diz que Pedro complica a vida dele quando ele então começa a seguir Jesus de longe, e ele se assenta na roda de escarnecedores. Agora Pedro começa a se envolver com gente que não conhece a Cristo, ele começa a se associar a gente nociva, ele se associa a gente perigosa.
Preste atenção, porque eu estou terminando. Puxe aí na sua memória o que eu vou te dizer agora. Quantas pessoas você não conhece que já estiveram cantando louvores ao Senhor e hoje estão desviadas, distantes de Deus, perdidas, porque elas entraram num processo de afastamento de Deus e de repente elas se juntaram a um colega, a um amigo de final de semana, a uma aventura ali, a uma programação acolá, foram se envolvendo nesse ritual de compromissos mundanos e se prendem a quem vai levá-las para o abismo, para a perdição. Quantas pessoas você não conhece assim? Ninguém nega Jesus, ninguém abandona a sua fé, ninguém deixa a sua igreja, ninguém se enfraquece na sua experiência com Cristo da noite para o dia. O negócio vai acontecendo, mas acontece de maneira gradual, lenta e de maneira processual. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. O afastamento muitas vezes ele é imperceptível. Tem muita gente, querido, no nosso meio com a vida toda complicada. Por quê? Porque ela está confiando em si mesmo, achando que é forte, que é capaz. A vida está complicada porque você já não consegue orar mais, já não consegue vigiar mais. As coisas complicaram porque você se juntou a gente que não tem temor de Deus. Seu coração foi esfriando, sua alma foi gelando, você foi se comprometendo com o pecado e de repente já não consegue mais dar testemunho do nome de Jesus aonde você está, e a vida está complicando. E nesta noite, querido, eu estou aqui em nome de Jesus para te dizer que o mesmo Jesus que esteve lá no passado com Pedro está aqui presente também, e Ele está te dizendo o seguinte: não importa a sua situação, não importa onde você está, não importa quais são os seus fracassos, as suas quedas, as suas crises, o olhar de Jesus para você nessa noite é um olhar de ternura, é um olhar de bondade, é um olhar de perdão, é um olhar de restauração. Nesse momento Jesus está olhando para você e está dizendo para você o seguinte: meu filho, minha filha, eu me importo com você. Jesus quer te dar uma nova vida, quer que você conserte essa vida, quer que você descomplique a sua vida, quer que você tenha uma vida melhor, quer restaurar a sua alma e te colocar de pé, mas para isso é necessário arrependimento, mudança de vida, transformação do coração. Pedro complicou a vida dele naquele momento, e teria complicado para sempre, e se perdido para sempre na eternidade, se não fosse por uma intervenção misericordiosa de Deus, que se seguiu depois da ressurreição, quando Jesus manda um recado para ele, dizendo que os discípulos o encontrariam na Galileia, mas ele fala para aquelas mulheres que estão ali: diga a Pedro que não falte. Se não fosse por isso, Pedro não seria esse homem tão extraordinário que temos na Bíblia, porque Deus olhou para ele com misericórdia. Ele complicou tanto a vida dele naquele momento, que ela jamais teria se desembaraçado, se não houvesse uma ação de Deus, e se não houvesse da parte de Pedro também um quebrantamento e um arrependimento. Vamos ficar de pé, queridos, eu quero orar com você. Nessa noite você veio aqui e quem sabe, pode ser que esteja acontecendo com você, pode ser que a sua vida esteja complicada, embaraçada, emperrada, não anda, não avança, e você precisa nessa noite de fazer um concerto com Deus. Você precisa de fazer isso.
Feche os seus olhos, nós vamos orar. Feche os olhos. Olha aí para o seu coração agora. Vê se você não é uma dessas pessoas que está complicando a sua caminhada. Perceba no seu coração com muita honestidade. Se nessa noite você não está precisando se arrepender, voltar ao primeiro amor, voltar a ter contentamento de estar na presença de Jesus, na igreja de Cristo, na comunhão dos santos. De repente você está complicando a sua vida porque você perdeu a perseverança de caminhar com o povo de Deus. O diabo semeou na sua mente que as pessoas são falsas, fingidas, até na igreja. Mas ele convence você disso para te afastar da igreja, porque ela é a noiva de Cristo. E você precisa nessa noite fazer uma conversão, mudar de rumo, se arrepender, descomplicar a sua vida. E você está aqui nessa noite e quer fazer isso, de olho fechado, aí onde você está. Se você quer fazer isso, pastor, eu quero nessa noite fazer um concerto. Pastor, nessa noite eu quero reatar o meu relacionamento com Cristo. Levante sua mão e eu vou orar contigo. Alguém aqui que quer fazer isso? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Há mais alguém, querido? A Bíblia diz que quando você ouve a voz de Deus, você não deve endurecer o seu coração. Não pense de você além daquilo que convém. Vamos orar então. Você que levantou a sua mão, venha cá à frente, vamos orar juntos. O altar da igreja é o melhor lugar para a gente estar. É um momento de nosso quebrantamento pessoal com Cristo, meu, seu, nosso. Se Jesus falou com você, querido, não fique onde você está, porque é muito ruim a gente chegar num culto e voltar para casa do mesmo jeito, muito ruim. É muito bom quando a gente ouve a voz de Deus falando com a gente, e falando com a gente que a gente precisa mudar. É porque Ele te ama, é porque Ele te valoriza tanto, é porque Ele vê você com muito amor. Vamos orar então. Pai querido, no nome de Jesus, nessa noite, ó Deus, eu quero colocar a vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui no altar, na Tua presença. O Senhor conhece o coração, a alma, o sentimento, a vida de cada um desses meus irmãos e irmãs que aqui estão. E nessa noite, Espírito Santo, eu quero te pedir no nome de Jesus, que o Senhor possa estar quebrando todas as cadeias, quebrando, meu Deus, todo tipo de embaraço, aquilo que complicou a vida, que o Senhor esteja desatando esses nós, em nome de Jesus. Espírito Santo, que o Senhor ajude esse meu irmão, esta minha irmã, a caminhar na Tua presença, ó Deus, com toda perseverança, a não olhar para trás, a não desistir, a não desanimar na caminhada cristã. Renova a alma desse irmão, renova a alma dessa irmã, ó Deus, enche esses homens e mulheres com o Teu Espírito Santo, da alegria do céu, contentamento da eternidade no coração deles e delas, a fim de que eles possam caminhar na Tua presença com toda a satisfação. Pai, nós oramos abençoando a vida dessas pessoas, que o Senhor possa tomar todos eles pelas mãos e ajudá-los a caminhar em vitória na Tua presença, e em vitória também na presença dos homens e mulheres que vivem com eles. Nós os abençoamos, Pai, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém.